José. Olá, nós estamos começando um programa Expressão Universitária e hoje nós vamos ter o prazer de conversar com Adolfo Bartz, uma pessoa muito conhecida na cidade de Tupã, que fez inúmeras coisas. Nós estávamos aqui conversando, inclusive, sobre muitos fatos históricos, muitos documentos que ele nos apresentou, e a gente está aqui para conhecer um pouco mais sobre a história dele. Para começar, doutor Adolfo, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor pelo senhor estar recebendo a gente aqui no seu escritório, por estar disponibilizando o seu tempo, contando um pouquinho da história. Queria que o senhor conversasse um pouco com os telespectadores que estão te assistindo. Não, eu estou agradecido pela nímia gentileza que só as pessoas que têm aquele nível moral, intelectual suficiente para entender o que é história. A história é a vida de um povo, desde os seus primórdios até o presente. Desde as coisas certas às coisas erradas, desde a construção à desconstrução. Então, não é que nós fazemos parte da história, todo mundo faz parte da história, ou bem, ou mal, ou pacífico, ou neutro, mas todos nós somos da história, transitórios da história, né? Bom, a gente estava conversando, primeiro queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu pai, Marx Bartz, que ele vem da Alemanha. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para os nossos telespectadores por que ele veio para o Brasil, um pouco sobre a vida dele. Aqui tem uma foto muito interessante, inclusive, dele como militar em 1909, queria que o pessoal visse. Inclusive, o senhor estava contando uma história muito interessante relativa a esse detalhe que ele tem aqui em um dos ombros dele. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o meu pai, ele é natural, a família é natural de Nuremberg, famosa cidade da Alemanha, perto de Munique e vizinho da Áustria, é quase Áustria. Tanto lá que lá se confundiu quem era austríaco, quem era alemão, não tinha essa divisão política que tem hoje, né? Então, meu pai era natural de Nuremberg. Aliás, Nuremberg tem uma história interessante. A cidade, pelo julgamento dos criminosos de guerra de Nuremberg, em Nuremberg. Por que foi feito em Nuremberg e não noutra cidade da Alemanha? É um capítulo interessante que pouca gente desconhece o porquê foi feito no Fórum de Nuremberg. Porque foi o único fórum da Alemanha que não foi destruído por bombardeio. A cidade inteira foi destruída. A cidade inteira. E aquele fórum não foi. Então, lá foi utilizado para o julgamento, porque é um fórum original que não foi atingido pelo bombardeio arrasador dos contra a Alemanha, né? Contra o nazismo. Existe alguma história que seu pai contava sobre essa guerra que tinha marcado ele, que ele acabou contando para você? Sobre o quê? Sobre a guerra, sobre o período que ele trabalhou como militar na Alemanha? Bom, na Alemanha ele fez o serviço militar em Munique. E lá era um regimento, um batalhão, um central. Era uma central do exército, né? É uma espécie, sei lá, de uma corporação que reunia outras corporações. Eu não sei o nome que se dá a isso. No Brasil tem o negócio do Exército, lá tinha também, né? E lá tinha, naturalmente, tinha os concursos, o serviço alemão não admite erros, nem treinamentos, né? E meu pai fez o serviço militar em Munique. Eu tenho o nome aí, mas procurar agora não dá certo. E num campeonato de tiros, meu pai, nas fotografias, ele aparece com um bordão que é pendurado no braço, no ombro, cai pelo braço, é preso no peito. Isso daí é sinal que foi o primeiro atirador, o melhor atirador daquele regimento. Chamava Leibregiment, né?
É isso daí. Então ele fez serviço militar. Terminou o serviço militar, ele voltou para as atividades normais, que era a agricultura no sentido florístico, no sentido de jardim, eu não sei como que dá esse nome quando quer fazer uma reforma, como se faz paisagismo. Meu pai a família dele toda era dedicada a isso, na cidade do lado da Áustria. E a vinda do meu pai para o Brasil foi por acaso. Por acaso é o seguinte, o dono da fazenda Monte Alegre, de Ribeirão Preto, que depois tornou uma escola prática de agricultura, e depois, hoje, a Escola de Medicina de Ribeirão Preto, famosa no Brasil inteiro, por sinal, meu pai e a família foi contratada para fazer o paisagismo da fazenda, que o dono era um alemão, que tinha milhões de pés de café, um alemão rico, bem diferente dos netos do meu pai, né, que são pé de chinelo, no sentido de dinheiro. O senhor fez até uma comparação que ele tinha 10 milhões de pés, enquanto que aqui na região, juntando tudo, daria cerca de 12 milhões de pés. Exatamente. Ele tinha aproximadamente uns 10 milhões de pés de café, que abrangia vários municípios. O Tupã chegou a ter 12, 11 milhões. Eu li no jornal esses dias aí o Castanheira dizendo que Tupã chegou a ter 18 milhões, não sei. A quantidade houve um levantamento fiel dos pés de café, porque a Camap mesmo era dividida, né? Dividida nesse sentido, porque não existe elemento humano para fazer o levantamento preciso. Então, essa é a história que nós sabemos. E ele terminou o serviço lá de urbanismo da fazenda Monte Alegre. Aí foi contratado pela prefeitura. E estava trabalhando nos jardins de Ribeirão Preto, onde plantou as famosas palmeiras imperiais. Aliás, as de Tupã, aqui nós só temos uma palmeira imperial, a que está no Marajoara, plantado pelo senhor José Carpena, não sei se foi em 44, talvez em 54, questão de 10 anos, no infinito do tempo, mas ele, José Carpena, ele próprio me contou. Como tem um pé de mogno lá, esse foi eu que plantei, ao lado da palmeira. E as palmeiras que nós temos aqui não são as palmeiras imperiais, com exceção dessa do Marajara. São palmeiras reais. A questão é só a origem. A imperial, ela veio de Cuba, as outras de Martinica, de outros países lá perto. E elas têm uma diferença. Eu não sei se eu tenho tempo para explicar uma diferença rapidamente. Pode explicar. A palmeira imperial, ela tem um tronco uniforme, de baixo em cima. A real, embaixo, ela é mais engrossada. Depois ela segue reta e lá no topo ela dá outra afinada. É questão. A histórica mesmo é imperial, que foi trazida por Dom João VI, que mandou buscar lá em Cuba. Essa é a verdadeira imperial. As outras são reais. Entendi. Dando um pulo na história, a gente vai chegar na Segunda Guerra Mundial, que o senhor já morava, inclusive o senhor nasceu no Brasil, né, em Ribeirão Preto, como o senhor havia contado. E aí, quando começa a guerra, tem uma curiosidade a respeito da sua vida, que você fica internado por medida cautelar do seu pai. Como que é essa história? Como que aconteceu? O meu pai era alemão. Meu pai ele gostava tanto do Brasil que ele, na Primeira Guerra Mundial, quando ele ficou refugiado no sítio do meu avô brasileiro, no bosque, vizinho do bosque de Ribeirão Preto, e lá ele passou a Primeira Guerra Mundial, lá conheceu minha mãe, casou com ela e nunca mais voltou para a Alemanha. Mas meu pai gostava tanto do Brasil
que não me ensinava, nem a mim, nem meus irmãos, o alemão. Eu aprendi alguma coisa de alemão, e de italiano, de francês e de inglês na Antártica, porque os empregados eram de lá, os empregados técnicos, né? Tinham a mão de obra que era local. Então, eu conversava em italiano lá com os empregados, né? E ninguém me ensinou, isso é isso, isso é isso. A gente conversava naturalmente, como se fosse italiano. Hoje eu esqueci italiano. Hoje eu sei, de italiano eu só sei porca pipa. Bestione. Bom, eu tenho descendência italiana, mas também não sei quase nada, na verdade. É um mal que, às vezes, os pais fazem, não ensinar a língua para os filhos. Porque hoje nós sabemos que o sujeito ele é obrigado a ter, pelo menos, conhecimento de 2 línguas. Uhum. O inglês, por ser universal, né? E o português. Hoje o sujeito não sabe falar nem o português. É o que faz, né? Não se comunica. Hoje nós né? Nós fumamos. Não quero falar mal, não, mas o brasileiro, apesar de tudo, é o melhor coração do mundo, é o do brasileiro. Todo brasileiro é bom de natureza. Opa! Espero que continue assim. Deixa eu dar uma puxada. Espero que continue assim. Não, e é. Mas olha, quando dá de ser malandro, meu Deus do céu, até a justiça entra. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Bom, até os juízes entram. Isso é você que está falando, hein? Bom, é verdade, gente, ó. Ninguém está ouvindo nada. Bom, dizem as... Entra. Diz a imprensa que entra, né? Bom, agora nós vamos mudar desse assunto, nós vamos falar sobre uma pesquisa que o senhor realizou, que pouca gente sabe, eu acho, inclusive foi uma surpresa que eu fiquei muito grata em saber, sobre o Lampião e sobre as nossas raízes brasileiras, inclusive. O senhor estava comentando comigo que existiam uns documentos que estão no Museu Histórico em Javanoíri, junto com a Tamime, que organiza muito bem toda a documentação que existe no museu. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa história. O que o senhor descobriu de interessante sobre a vida do Lampião? Inclusive, o senhor falou que tem a certidão de nascimento dele, algumas coisas assim. O Lampião, ele é da história do Brasil, da história triste do Brasil, onde a miséria gera também essas revoltas e que a pessoa não distingue o certo do errado. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Nordeste 3 anos. Eu trabalhei em Alagoa Grande, no estado da Paraíba, trabalhei em Garanhuns, e fazia São Bento do Una, vivia junto com as tribos lá perto de Sergipe, Sergipe mesmo. A gente vive assim. Agora, o meu serviço é serviço de campo. Cheguei em Serra Talhada, em Serra Talhada morei 3 anos lá. E todo dia eu ia para propriedades rurais, fazia desde Salgueiro, a floresta, praticamente todo o sertão. Ia até o sul do Ceará, no Cariri. E quem me levava era um motorista, que ele que conhecia as estradas lá. Estrada lá é um negócio no meio, só ele sabe que aquele treco de estrada também. Né? É uns trilheirinhos praticamente. É tudo seco lá, né? Na época seca, né? Quando chove, não, o verde aparece também, né? Então, eu tive muito contato com ex-cangaceiros, muito. Por quê? Porque os cangaceiros, eles foram retidos, presos na ilha de Fernando de Noronha. Em 36, no ano de 1936, Getúlio Vargas indultou todo mundo e cada um voltou lá para os seus locais. E a maioria, o centro mesmo do cangaço, é lógico que teve outros cangaceiros, outros cangaços, né? Mas o do Lampião era o mais famoso. Porque o artifício dele é um artifício militar mesmo.
apesar da ignorância toda. Eu dormia na casa do Zé Saturnino, quando ia no sítio, que era vizinho da casa do Lampião. O Zé Saturnino, o Lampião se tornou cangaceiro por causa do Zé Saturnino. Nossa! Foi por causa dela. E na casa do Zé Saturnino, era uma casa de tijolos, e tinha na parede uns vãos de trecho em trecho, chamados janelas. Era para sujeito ficar deitado com um fuzil atirando, tanto em invasores. Tanto é que as casas não tinham árvores perto das casas. É um costume interessante do nordestino, não sei hoje como é que é, mas naquele tempo, a árvore perto das casas não tinha, era a casa e tudo limpo em volta. E a peixeira? Uma peixeira é um uso até para limpar dente lá. Então, o Zé Saturnino me contava a história do Lampião, me contava. Tanto é que eu sabia a história do Lampião, do cangaço, direitinho, porque eu convivia com soldados em Serra Talhada e com os inimigos dele. O Mané Macário ele era um homem negro que ele não morava em Serra Talhada, que o Lampião não entrava na cidade, ele ficava no bairro, onde ia buscar o armamento. O Mané Macário é o que recebia o armamento e o cangaço ia buscar. Mas era já estabelecido com as autoridades, com o prefeito, com tudo. Lampião, você não entra na cidade. Tá certo, então vamos fazer um acordo. E foi feito um acordo. Isso foi feito, é um acordo, hein? E agora, o sujeito entra para o cangaço por vários motivos, por brigas, por dificuldades econômicas, por tudo, e por não saber, não entender o que é o bem, o que é o errado, o que é uma religião correta, o que ele pode tirar de bem na vida. E eu fiz uma coisa interessante. Eu tinha uma maquininha de escrever, e os financiados do Banco do Brasil, a maioria era ex-cangaceiro. Enquanto o agricultor maior tirava R$200, vamos pôr, relativamente R$200, eu não sei quanto pode valer hoje, esse cangaceiro podia tirar R$6. Mas mesmo assim eu tinha que fazer uma visita para ver como é que estava, se o cara estava usando, fazendo alguma coisa, não, pelo menos, né? Uhum. Então eu convivi com muitos cangaceiros. E a minha maquininha de escrever, eu levava e pegava o depoimento de todos eles, de todos os que eu visitei. Uhum. E eles me davam certo. E depois eles assinavam com o dedão, né? É a velha assinatura que ainda persiste no Brasil, né? E eu cheguei a ficar com 80 e poucos depoimentos de cangaceiros. Trouxe para Tupã, mas eu li tanto livro sobre Lampião que eu achei, puxa, para que eu vou guardar essas lembranças tristes? Para escrever alguma coisa, tem tantos livros aí, a maioria é mentiroso. São sonhos de uma noite de verão e de inverno também, né? Eu fiz um mal muito grande. Queimei os 80 e poucos depoimentos. Mas o distrito de Tauapiranga é um distrito que consta de uma casa maior e de algumas poucas casas em volta, mas era distrito. Uhum. Tinha poder de distrito. A dona do distrito, o dia que eu vim embora, ela me procurou, ela falou, vim trazer um documento. Eu não fui pedir documento. Ela me deu o atestado de nascimento do Lampião e dos irmãos dele. Assinado, rubricado, carimbado, está, e ficou comigo. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu pensando, né? Eu gostava de olhar aquilo lá, puxa vida, que confiança que eu tive, que essa mulher teve em mim, se eu nunca tinha conversado com ela. Mas ela sabia da pesquisa que eu estava fazendo e me deu. E esses documentos eu entreguei para o museu. Eu falei, esse daqui é um documento público, municipal e nacional. É da história do Brasil.
E ali conta de quem era filho, o nome que nasceu, o dia que nasceu, tudo certinho. Foi o primeiro, por coincidência, foi o primeiro registro de nascimento feito em Serra Talhada, Pernambuco. Do Lampião foi o primeiro registro? Dele e dos irmãos. Caramba! Está aqui no museu. Ninguém estava sabendo. Não, estava sabendo, sim. Estava sabendo, só que Lampião, estão pensando que é aquele negócio que põe querosene e acende. Por que o senhor nunca escreveu um livro sobre isso? Nunca passou pela sua cabeça, já que você colheu tanto material, conversou com tantas pessoas, viu tanta coisa, escrever um livro para contar a história que não seja uma história de verão? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho competência para escrever um livro. Segundo lugar, seria mais um livro perante tantos que existem. Mais um pouquinho perto da verdade, né? Mas os relatos que eu fazia lá, não só dos depoimentos, mas da história que me contava, da Serra da Boa Esperança, de todo. Eu não escrevi porque eu achei que é chover no molhado. Então já está molhado, né? Fica molhado. Deixou quieto a história. Agora, depois eu fui de Serra Talhada, eu pedi transferência para qualquer cidade do estado de São Paulo. Eu não escolhi Tupã. Veio por acaso, ou não? Aí, como ia sair de um agrônomo daqui, o Aimar Bartolo, ia para Taubaté, eu fui locado para cá. Eu estava indo para Pompeia. Me transferiram sem eu chegar aqui, para ver como era naquele tempo. Eu tinha sido transferido, o gerente de lá não queria me desligar. Eu não posso te desligar, eu preciso do seu serviço. Escuta, mas eu estou transferido. O documento está lá, em Tupã, né? Aí ele falou, não, eu não vou te desligar, a direção geral que te desligue, né? Desligar da agência, hein? Não é dar choque, não. Não, dá choque não, dá choque machuca. Aí eu tomei o avião, eu já era casado, eu vim para São Paulo, né? Casei, me deram de presente a passagem de avião ida e volta da minha mulher. Eu devia ter deixado minha mulher aqui mesmo, assim ela estava mais mansa. O senhor ia ter ficado com muita saudade e ia ter voltado. Eu chegava. Então, eu fui no Rio de Janeiro, fui na direção do banco, na direção central. Pedi para eles me desligarem. Aí o chefe do serviço lá falou, não, pode ir direto para Tupã. Eu cheguei aqui, alguns dias depois é que chegou o meu desligamento. Eu já estava... Mas eu não tomava posse. Eu de lá não me desligava, né? Então, essa é a vez por que eu vim para Tupã, né? E chegando aqui, eu morei no Hotel Avenida, em frente ao bar do Gandini, onde o Castanheira fala assim, o que o Castanheira escreve ali é a verdade. Ali era o foco mesmo da agropecuária, dos donos do tutu, né? O único Durango Kid lá era eu mesmo. Mas eu compensava a falta de cané com a conversa com os homens, com o aprendizado deles. Mas eu vivia com o povo de menores recursos, vamos dizer, mas tão dignos quanto os de maiores recursos, às vezes até mais, hein? Na panificadora União, padaria União, na rua Imoré, só Goitacazes. Né? Eu saía cedo para trabalhar, voltava de tarde. De noite eu ia lá na padaria conversar com os amigos do Móveis Paulista, né? Aquela rapaziada que trabalhava nas indústrias, na vizinhança, né? E não só trabalhadores, mas gente, né? A gente ficava conversando, trocando ideia. Eu cometi uns erros lá, tomava cerveja com eles.
isso não é muito erro, não. Daí você não vive com os graúdos para viver com os miúdos. É comunista. Aí é que o Souza Leão faz o equívoco dele. Tem um documento, inclusive, aqui, que ele estava mostrando pra gente. Esse aqui? Não. É daqui. Esse Espera um pouquinho. É da... Que, inclusive, tem a questão que o senhor foi buscar a prova que o senhor não era comunista. Onde eu, quem? O senhor foi buscar. Quem foi buscar? Eu mandei de geral uma carta para o general Taurino de Rezende, em Fortaleza, que era a sede. Mandei para ele. Acho que é esse. Agora, essa daqui, o documento que eu tenho, era uma comissão encarregada de aplicação do processo de apuração sumária de culpa promovido pela Prefeitura Municipal de Tupã, através de comissão instituída nos termos do ato número 22 de 6 de 5 de 64 do senhor secretário de Justiça e Negócios do Interior de São Paulo. Estou dizendo, o título é o mesmo. Bom, além dessa questão... Bom, essa questão do comunismo o senhor resolveu dessa forma, o senhor foi atrás das pessoas, conseguiu provar que não tinha vínculo nenhum, mas eu queria falar disso aqui, Clube Marajoara. O Clube Marajoara, como todo mundo sabe, agora ele foi, entre aspas, né, destituído, que agora virou um clube da Associação de Comércios, Tupã, mas uma das pessoas que mais teve... podemos dizer, importância na fundação e, inclusive, na diretoria do Clube Marajoara. Eu sou Adolfo Bartz, que participou. Inclusive, esse aqui é o primeiro título de sócio patrimonial, o número 1, inclusive, está escrito aqui, que é para Adolfo Bartz, sócio patrimonial. Eu vou explicar. O estatuto do Clube Marajoara era um estatuto nos termos antigos. Sem obedecer às normas regimentais mais atualizadas, né? Então, como eu era presidente do clube, do qual fui presidente 31 anos, eu falei, nós temos que atualizar tudo isso daí. E pesquisei estatutos em São Paulo, em Campinas, de vários clubes, hein? Dos melhores clubes. De Campinas, de Piracicaba, de Bauru. E fiz um levantamento de tudo e procurei fazer um estatuto que fosse atualizado a longo prazo. Então, por exemplo, esse sócio patrimonial não constava sócio proprietário. Eu eliminei o título sócio proprietário para transformar em sócio patrimonial. O estatuto que foi feito... pode continuar falando. E como sócio patrimonial, eu fui o primeiro, porque aí tinha livro, documento, tudo certo. Não sei se tem hoje, até hoje, né? Aqui, ó, os títulos. Tem os sócios fundadores, benemérito, vitalício, honorários, patrimoniais, conveniados, ausentes e contribuintes. Essas classes aqui. Antigamente tinha o sócio proprietário, mas eu tenho a relação dos sócios proprietários que não pagavam nada. Quer dizer, não pagavam não, era obrigado a pagar. É como o meu imposto IPTU aqui, eu sou obrigado a pagar, só que eu não tenho carnê para pagar, eu estou devendo. Faz parte. Bom, inclusive o senhor passou por o senhor fez uma reestruturação que eu fiquei sabendo no Clube Marajoara, que foi uma época que teve um problema com aquele buraco que tem ali próximo, que o senhor teve que correr vários lugares para conseguir resolver esse problema. Olha, o Walter Pimentel foi eleito prefeito. E o clube tinha um problema muito sério, porque o canal que passava ao lado do posto, na rua Aimorés, era pequeno. E a água era mais por cima, por dentro dos canais. E fez uma erosão de 7 metros de profundidade,
chegando a 9 metros do alicerce do prédio. Estava em perigo de ser demolido tudo. E o Walter conseguiu, então, refazer a ponte que lá tem, que está hoje, que tem tanta construção hoje que acho que é até pequena a saída de água. Mas foi feita com as tubulações grandes, né? Então a água passou a correr no lugar certo. Mas ficou aquele buraco que o clube não tinha terreno mais. Aí eu falei, Walter, vamos tentar aterrar pelo menos um pouquinho isso daí. A prefeitura não tinha condições. Então, o Estado forneceu recursos, a Amaral, uma firma Amadeu Amaral, uma coisa assim, como é que chama? Pirajuí. Pirajuí existe. Como é que chama? Amaral Carvalho. Amaral Carvalho. Não é... Puxa vida... É uma cidade que tem um hospital que trata de leprosos, de doenças terminais. É Amaral não sei o que lá. E ela tem uma firma de construção, ela que pegou o serviço. Então, ela fez aqueles paredões de concreto durante certo trecho, até onde tem uma escadinha. E eu estava lá, eles tinham aterrado, estavam aterrando, eles têm feito a construção. Eu falei, escuta, quando é que vai continuar mais? Ele falou, não, o contrato é até aqui. Mas como até aqui? E o prédio vai ficar descoberto? Não, não pode. Olha, eu fiquei com tanta, vamos dizer, uma expressão muito, assim, intelectual, safado da vida, sem vergonha da vida e outras coisas da vida, né? Eu fui na secretaria do clube e mandei uma carta para o governador de São Paulo. Puxa vida, eu estou com o nome na cabeça. Ele foi até presidente do São Paulo Futebol Clube. Como é que ele chama? Não sei, só sei do Corinthians só. É infeliz, coitado. E não sabe. Sofredora, porém corintiana. Olha, então eu escrevi essa carta para ele, contando. Eu fiz a história. O Jamil do Alibe era o amigo meu, o deputado. Ele podia ter levado a carta. O prefeito podia ter levado. Mas eu falei, não, vou mandar direto para o governador. Sabe que ele respondeu e fez mais 9 metros sem intervenção política de ninguém? Oh, como é que chama esse governador? Eu devo tanto favor a ele por ter atendido aqui lá. E depois, para aterrar, foi sendo aterrado. Hoje tem aquele aterro lá, até onde vai o serviço lá que o governador deu recursos para fazer, né? E foi feito. E hoje é um estacionamento lá, que não tem fotografia daquele tempo que mostra o buracão, mas é um buraco assustador mesmo. Você vê o prédio do Marajoara é um prédio bom, grande, ele é imponente, ainda mais para aquela época, e a erosão chegando perto dele, um pouquinho mais derrubava, porque a nossa terra aqui é arenosa. Tem um pouquinho de argila só, mas é arenosa, é muito suscetível à erosão. Aquele negócio lá, Laudo Natel é o nome do governador. Deixou pela memória. Isso que eu chamo de memória boa, hein? O senhor tem uma memória fantástica. Fica um pouquinho em cima do pescoço, né? Bom. Tem uma boquinha também. Mas tem uns ouvidos para ouvir também e gravar coisas boas. Graças a Deus, coisas boas eu gravo. As coisas ruins eu procuro esquecer. É difícil esquecer, mas a gente faz força para não lembrar.
E uns olhos muito bonitos para ver também. Meus olhos? Você não viu minha dentadura. Faz parte, a gente põe corega neles. Não, é lógico que você é uma entrevistadora simpática, bacana, competente, alegre e que cutuca curto. Tinha muita coisa para a gente falar se fosse fazer. Não é só sobre isso daí, não. É sobre a vida do Tupã, a criação da PAI, por exemplo. O básico foi eu e o Raul Furlan. Como que foi? Conte-nos a história. Não, aí, no dia da fundação, eu tive que viajar para Marília, no dia da fundação, mas nós dois que fizemos. E o juiz de direito, que acho que é falecido, né? Ele ajudou a liberar e fundamos a Associação de Assistência ao Menor. E foi feito a PAI. Então, a PAI foi criada. O Raul Furlan foi presidente durante muitos anos. E construiu a sede, uma casinha lá, depois uma sede, uma sede pequena. Mas precisava espaço para um jogo de futebol, para fazer a molecada fazer exercício, a jogar basquete, futebol de salão. E o prefeito era o Semeghini. Falei, Semeghini, aquele terreno abandonado lá fica para baixo do cemitério, encostado no cemitério. O cemitério mesmo era vazio, ninguém queria ir para aquele cemitério. Ninguém quer ainda, a gente vai obrigado. Mas os parentes é que não queriam. Eles queriam o cemitério lá. Porque lá já iam em grupo lá falar com o selecionador das almas lá em cima, né? E estava aquele terreno lá abandonado. Como está o Sim para cima, foi a mesma coisa também, né? Mas o Sim, eu fui membro do Sim também, né? Mas o do terreno, falei direto com o Semeghini, e o Semeghini providenciou a doação daquele terreno. Isso é uma coisa importante. Hoje se esquece. Hoje o Sim se transformou bastante, né, nas suas atividades de assistência ao menor. Está virando outra coisa hoje, né? Mas aquela assistência, aquela ordem unida que um sargento do tiro de guerra dava. Ele vinha sempre aqui em casa com o Raul, dava a ordem unida lá para a molecada, o respeito à pátria, falava das vitórias que o Brasil já teve, né? Da necessidade que tem de fazer eles daqui crescer decentemente, né? E o Raul falava, ora, não era nada, mas muita gente saiu de lá, gente. Isso que é importante. É importante, porque hoje nós vemos muita escola, mas, por exemplo, eu não sei se eu devo falar, mas uma determinada professora, ela deu aula está dando aula ainda, é a professora recente, dessa substituta, da substituta ainda. Olha, a criança está no 4º ano do primário, não sabe escrever o próprio nome. É daquela criança que, de várias crianças, que aprontam, que brincam, que xingam, que falam palavrão adoidado, que não respeitam professora. Nós estamos nesse Brasil. Nesse Brasil, são 2 Brasis. Um Brasil muito culto e um muito atrasado. Nós temos as nossas leis. Eu fui vereador aqui em Tupã. E sabendo, na época que o vereador ele era designado pela sociedade, aquela designado coisa. Não, era eleito mesmo. Eleito. Eleito. E sabe quanto ganhava? Nem um tostão. Vereador não precisa ganhar nada, não. Ele não tem trabalho para ganhar alguma coisa. Ele dá o trabalho para a pátria por dar o trabalho gratuito. Quantas instituições de caridade Tupã tem? Vai ver se algum diretor ganha alguma coisa. E é responsável. Vereador, o que faz? O assessor está fazendo por ele já. Alguns. Não estou criticando alguns vereadores. O sistema
Está errado, errado. Só vale dinheiro, só vale dinheiro. O deputado, então, dá o preço que quer, o valor que quer, o ordenado que quer. Ó, ontem, né, com a chegada do Papa, eles aproveitaram e votaram o aumento salarial deles também. Eles querem papar tudo, né? Até o dinheiro dos outros, né? É isso daí, é o Brasil. O Brasil, gente, pelo amor de Deus, vamos largar desse negócio de disputas religiosas, vamos criar a luta pela fraternidade, pela humildade, pelo trabalho sincero, honesto, pela doação, do dar por dar, e não dar de querer troco. Agora eu quero falar disso aqui, dessa biblioteca, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, na verdade, a hora que eu entrei. Inclusive daquela carta ali, que eu quero falar daquela pessoa que, pela primeira conversa que a gente teve, é uma pessoa que para você, eu tenho certeza que foi extremamente especial, que foi a... Me emociona. Então vamos falar só dos livros, então. Dessa paixão que o senhor tem pela cultura. Pode falar tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Muitos diplomas aqui, o senhor passou por muita coisa, dá para perceber, só pelos quadros que o senhor tem aqui. São diplomas. O diploma que eu comecei, primeiro aquele ali, de 1952, especialistas em máquinas agrícolas, né? Da International Harvester S.A. Olha, eu estive no exterior, na Alemanha, na França, na Itália, na Holanda, num aprendizado, né? No aprendizado, você não vai aprender em pouco tempo, né? Mas esses diplomas que você tem aqui, nenhum foi comprado, não. Nenhum foi comprado, não. Hoje em dia se compra muito. É o que diz, né? Que eu ando numa classe diferente. A minha classe são esses livros. É um livro que eu vou dar para você agora também. Se quiser, né? Claro que quero. Livro sempre... Eu costumo dizer que... Mas não é livro de estudo acadêmico. É a academia da alma. Melhor ainda. É o que estamos precisando. Né? Eu até comento muito quando estou conversando com as pessoas que acho que tem uma frase que é perfeita. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente recebe e dá um presente, porque a gente passa o que a gente sabe e recebe muito mais do que passa, isso é óbvio. E com o livro é como se fosse uma conversa com uma pessoa, só que na questão do livro você só aprende, você não passa nada para ele. Aprende, você raciocina e às vezes modifica o seu modo de ver as coisas por uma frase, às vezes, que está perdida num livro. Aqui tem um. Quer ver? Deixa eu ver. Isso é esse daqui. Esse de A Filha Maldita. Do Emílio Hirschberg. Tem um outro livro, acho que até guardei para cá. Aqui, ó, nós temos esse livro aqui. Esse daqui não é livro impresso. É livro impresso, sim. Mas tem um livro aqui de uma pessoa que recortou coisas do jornal. Fez um livro dos recortes. É uma história, né? Onde é que eu pus aquele livro? É um livro de Victor Hugo, vai. É um livro de Victor Hugo. Desde 1933 que foi dado de presente para uma pessoa. A pessoa depois me deu. Os Miseráveis é o título do livro. Então, a gente fala Miseráveis, eu não vou contar a história para você, que você deve saber, né? Sabe, né? Meu irmão já leu. Não é um livro bacana aquele, hein? Do investigador, porque é isso daí. Então, você tira exemplos dali. Você tem que ser quem você é. Não adianta querer que os outros vejam você bonita, se você por dentro não é bonita.
Mas você é bonita em tudo. Ai, meu Deus do céu, se minha mulher escutar eu falar isso daqui, eu estou frito. Tá chegando, ela tá chegando. Não, ela chega segunda-feira à noite. Ela está em São Paulo, em Campinas hoje. Na casa. Foi fazer um tratamento, teve que ficar 60 dias, 90 dias lá. Mas a vida é assim. Não é só alegria, não. A alegria é o descanso da alma. Então, vamos falar da sua esposa, então, agora. Porque o senhor estava me contando uma história que eu achei muito interessante. O senhor contou lá no jornal, que quando o senhor namorava com ela, o senhor deixava uma carta e uma rosa. Não é verdade. Você sabe, isso daí é uma questão de afinidade. Porque namorar uma moça bonita, de boa conversa, é fácil. Ela namorar um sujeito bem apanhado também é fácil. Mas viver junto, 52 anos, sem briga, é difícil. Então havia uma afinidade, porque, eu vou te falar por quê. Eu não sabia de um detalhe, só depois que eu comecei, minha mulher era bonitona, hein? Eu também fiz uma seleção lá. É você mesmo, vem cá. A mãe dela perdeu 4 filhos no mês, em dias diferentes. E acabou morrendo também. A professora dela era um casal sem filho. O marido era coletor e ela era professora em Mineiros do Tietê. E pegou ela para criar. Ela, com 5 anos de idade, foi criada pela madrinha. Ela chamava a madrinha de mãe. Ela tinha 2 mães. Então, essa daí foi a infância dela. Ela foi criada em Piracicaba, num ambiente. O seu Heitor era um homem, Heitor Stipe, também descendente de alemão, né? Ele não mentia para ele mesmo. Ele tinha horário para acordar, para dar corda no relógio, ele já com o colete, já com o relógio aqui atravessado, não mentia para ninguém. Não mentia. Se fosse pedir um pão lá e ele não tivesse pão, ele falava que não tinha, se tinha, ele dava, né? Então, ela foi criado um ambiente assim especial, de amizade, de fraternidade mesmo, né? Eu me simpatizei de cara com ela. Uhum. É você mesmo, as outras, ó, pode se virar. Né? E namoramos 4 anos. E eu escrevia todo dia uma cartinha para ela. Todo dia. E punha uma flor na janela, porque a janela dela dava para a rua, e aquela janela assim de pauzinho assim, né? Eu enfiava lá. E ela esperava todo dia. Acostumou ela. E depois que casou, continuou escrevendo cartas? Todo dia? Você não viu? Não, algumas eu vi. Inclusive, o senhor estava mostrando para mim um cartão, algumas coisas. Quer ler o cartão? Quero. Você pode ler. Pode ler. Carrega, ó, pra vocês. Classificado num livro de 4 folhas. E carrega na carteira, viu? Vem cá. Ó. Marido, que este trevo lhe traga toda felicidade. Você merece, querido. Beijos da sua mulherzinha, 11/1/2007. Olha que bonito. Agora eu vou te mostrar aqui uma fotografia dela. Aqui é do meu tempo de escola, hein? De 42, do internato. Só está faltando não ter a fotografia dela aqui. As fotos do internato. Da minha classe. Foto da classe dele. Do internato também. Achou a foto da mulher dele. Aqui tem 2 fotos dela. Tem 2, mas eu quero uma outra. Tem uma outra cartinha aqui também que você me mostrou aquele dia lá no jornal, que tem umas frases... Essa é da minha filha. Isso, que tem umas frases interessantes. O coração de um bravo não morre jamais.
A rebeldia só traz infelicidade para a humanidade. Quantos anos ela tinha mesmo quando ela escreveu isso? A sua filha? Ela? A minha filha? Ela devia ter seus 17 anos. E no escuro, hein? No escuro. E não sabe que escreveu. Não lembra que escreveu? Não lembra. Não é possível. Cadê a fotografia da minha mãe? Aqui, ó. Aqui tem fotografia dela. Não, mas eu queria aparecer. Ela aparece numa aqui com uma mulher que você conhece, ela. Não, ela está agachada. Nessa fotografia ela está agachada. Será que sumiu? Não. Lembranças, o senhor costuma guardar. Por que, assim, de guardar essas fotos todas na carteira? É porque, às vezes, o senhor... Fala ao coração. Me fala ao coração? Me fala ao coração. Profundo. É? Muito profundo, muito bonito. Isso daqui? Tá rasgado, não vale nada. Não, vale sentimentalmente falando. Tá aqui. Achou. Essa daqui é minha mulher. Quando eu comecei a namorar ela. Essa, né? Eu falei, mas só tem uma que tem trança lá. É essa daí, porque eu já puxo a trança assim e já tá com um beijo assim. Eu aproveitava e pegava pela trança. Ah! Deixa ele mostrar. É a moça de tranças aqui. A Rapunzel joga em suas tranças. Aqui, essa daqui, você conhece o filho dela? Quem que é? É aquele gordo da Bandeirantes, do Vivo Gordo. O Barros? Gilberto Barros. Gilberto Barros? É o filho dela, dessa daqui. Ela mora em Flórida Paulista. Eu fui lá na casa dela já 2 vezes. Era colega da sua esposa. Bonito. Bom, 52 anos juntos. Quantos filhos? Netos? Bom, E a família inteira? filhos vivos 4. Um morreu cedo, novinho. Ela só veio falar bom dia e e acabou. Agora netos, que eu sei, tem 2 em Campinas, 3 em Campinas, 2 em Piracicaba e 2 aqui. E tem uma filha solteirona, que é enfermeira em São Paulo, é chefe de coisa de enfermaria lá, né? Essa daqui é a minha fotografia de 42, a minha turma de... o meu irmão, é falecido também. Esse daqui casou na Alemanha. Casou na Alemanha? Casou, ele foi... Pra lá passear e encontrou uma... Não, passear não. Ah. Ele foi dar curso lá. Ele foi dar curso de quê? De eletrônica, essas coisas todas, né? E ele era... Ele dava concerto de piano na Alemanha. Tá. A minha família é de músicos, né? O único que não toca nada foi eu. Todos tocavam. Eu não distingo o dó do ré, do mi, e tinha piano em casa, tinha professor de piano. Mas eu sou que nem esses moleques que tá no quarto sério não sabe escrever o nome, viu? Mas o senhor sabia ouvir, pelo menos. Ouvi sim. Ouvi, eu destaco. Mas cada um tem o seu saber e a sua ignorância. Com certeza. É? Ninguém é perfeito. Ninguém sabe de tudo. Ainda bem, né? Já pensou se todo mundo sabesse sabe tudo? que não sabe nada. É que não sabe que não sabe. Cabe aquela velha frase que todo mundo já sabe, né? Tudo que sei é que nada sei. Essa cabe muito bem nessa situação. Agora, para fechar nossa entrevista, eu queria falar com você sobre um tema que me ficou muito claro no senhor, pelo pouco tempo que eu te conhecia, já em 2, 3 encontros que nós tivemos. Mas só te deu um beijinho. Ainda bem que você é sorteira. Pois é, senão, né, já... Eu vou arranjar um pilantra aí que você vai ver. Não, pilantra não pode ser. Não, pilantra quer dizer cara de dinheiro.
Dinheiro não traz felicidade. Quebra um galho, mas não traz felicidade, não. Queria falar de filosofia de vida. Não. Queria falar de espiritismo, que a gente sabe que o senhor tem, inclusive, uma coluna no Jornal Diário, a qual o senhor escreve. Eu já percebi aqui pelos seus livros que o senhor tem bastante coisa sobre espiritismo, sobre Emmanuel, sobre Francisco de Cândido Xavier. E, pelo que eu percebi pelas suas falas, o senhor leva alguns preceitos como caridade, fraternidade. O senhor levanta bastante essa bandeira. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância disso na sua vida. Não, é difícil. Eu não sou ninguém para falar sobre o espiritismo, né? Eu sou um mero aprendiz. Todos somos. O espiritismo é uma ciência infinita. É ciência, religião e o que mais? Ciência, religião, uma filosofia de vida. Filosofia. O que quer dizer filosofia? Sofia, verdade, filo, né? Amigo da verdade. Filo, aviso, Sofia, pesquisa. Pesquisa da verdade. A mãe de todas as ciências da humanidade. Eu sou dessa opinião, o seguinte, nós recebemos a religião como se fosse uma doação dos pais. Mas os pais não dão doação para ninguém, ainda mais religião. Às vezes os pais são os mais errados da vida, né? Apronto tudo enquanto... Pode sair de bonitão na rua, né? Mas dentro de casa, às vezes, é um carrasco, né? É isso. O espiritismo é você perante você. Não é perante o mundo. É uma ciência tão completa que, por mais que você estude, você vai ver que você é um zero à esquerda. Tem sempre muito para melhorar. Eu respeito outras religiões. Eu estudei no colégio de padre também. Dos maristas. Comecei lá, em Ribeirão Preto. Fiquei um mês. Então, na sexta-feira, o padre falava, o padre do primeiro ano primário: olha, amanhã é dia de confessar e domingo dia de comungar. Olha, naquele tempo eu tinha 7, 8 anos, uma coisa assim. Eu fui confessar, eu não fiz nada. Eu já vou confessar. Não fui. Nem confessar e nem comungar. Segunda-feira fui na aula. Fiquei de castigo 15 minutos, porque não fui confessar. Outra semana foi a mesma coisa. Fiquei 4 vezes de castigo. E meu pai, ele recebeu um carro da Alemanha, um Opel. Isso foi em 1937, 38. Opel novinho, vindo da Alemanha, sabe? E ele ia me buscar. O pai, eu não está com vontade de ir mais na escola. Toda semana o padre me põe de castigo. Por isso. Então meu pai me tirou de lá e pôs na Sociedade Amiga dos Pobres, que era mantida parte pela Antártica, do qual meu pai era gerente. Lá eu fiz o primeiro e segundo ano, foi onde eu mais aprendi na vida. Não eram muitos alunos, mas professoras competentíssimas e amigas, né? E dali eu deslanchei. E de lá é que eu fui pro raio do internato. Você entendeu? E no internato eu aprendi muito mais. Muito mais. Logo de cara. Talvez no primeiro, segundo mês, tinha a Páscoa dos alunos internos. Devia ter uns 600, 700 alunos, né? Foi eu e meus 2 irmãos. Quando meu pai previu que ia sobrar para nós todos, né? Tem a Páscoa dos alunos internos. Então, ficou 4 filas, 4 ou 5 filas. E o padre, não era colégio de padre, não, mas tinha a Páscoa dos alunos internos. Aí o padre: quem não quiser comungar ou confessar, que saia da fila. Eu saí. Ai, o único que saiu foi eu.
Todo mundo parou e ficou olhando, né? Ah, meu Deus do céu, ele não é católico, e não quis confessar. Olha, eu passei um mês lá, parecia que era o capeta. Depois eu me enturmei, aí tudo bem, o tempo passou, mas nunca teve problemas por causa disso, não. Nunca. Aí é que eu procurei Não procurei. Eu já tinha conhecimento de coisas espíritas, né? Porque, queira ou não, todo mundo tem uma mediunidade. Eu tenho. Tem muitos artigos que eu escrevo aqui, eu vou ler o dia seguinte que eu escrevi. Você acredita nisso? Alguns, hein? Alguns, não todos. Eu escrevo normalmente baseado, mas tem algum que eu escrevo, eu vou ler o dia seguinte e dou para minha mulher corrigir. Ela corrige em português, eu corrijo as besteiras. Será que tem, né? Quando tem, né? Bom, gente, vocês conheceram um pouco mais sobre o seu Adolfo Bartz, que passou aqui muitas informações, muitos conhecimentos para a gente. É que teve lapsos aqui quase chorando, rindo, brincando, e, na verdade, nos passou muita coisa. Queria agradecer ao senhor pela atenção, por ter nos recebido aqui na sua casa, por ter aberto suas portas, aberto seu coração, falado sobre inúmeros assuntos, alguns que até mexem um pouco com o senhor. Tudo mexe com a gente. Quando existe a franqueza, a sinceridade. Você pensa que eu não sei ser bravo também? Ah, com certeza. O sangue alemão fala mais alto. Eu sou bravo quando ofende não a mim, mas a uma verdade. Alguém. Eu sou de discussão pacificamente. Vamos discutir. Você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu. Respeito o meu, respeito o seu. Procuro entender o seu. Né? Porque todo mundo tem uma verdade. Perfeito ninguém é. Se você fosse perfeita, você seria um anjinho da guarda. E se você for anjo da guarda, eu estou aqui, hein? Estou de plantão aqui na Terra. Então, dessa maneira amigável, essa maneira de muitos risos, a gente está terminando essa expressão universitária. Espero que todos vocês, telespectadores da TV Universitária, tenham gostado muito, pois eu gostei muito dessa conversa. E assim nós terminamos mais esse programa.